você faz parte da família de Cristo. Oh, aleluia, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Isso como fruto, se novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem vivendo a verdade, expressando a glória, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és, querido. Isso, nós somos da família do Senhor, adora Ele. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim venha totalmente unido, vivendo uma família sem qualquer falsidade, vivendo, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és, querido. Oh, meu irmão, você é muito precioso para Jesus. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos começar um propósito aqui na igreja, e nós iremos, meu irmão, aprender nessa campanha da arca. Amém, irmão? Nós precisamos da arca de Deus na nossa vida. A arca representa a presença de Deus, irmão. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, é uma bênção. Amém, irmão? Você está com a palavra de Deus? Abra aí em 2 Samuel, capítulo 6. Nós iremos, a partir de hoje, sexta-feira, estar nessa campanha de oração, orando pela família, para que a arca de Deus está dentro da nossa casa. Amém, irmão? Porque quando nós trazemos a presença de Deus para a nossa casa, oh glória, é bênção. Amém, irmão? Aleluia. 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. Nós vamos ver aqui, irmão, quando um homem teve a oportunidade de a arca de Deus entrar na casa dele, olha como a vida dele foi transformada. Muitas pessoas necessitam da presença de Deus, meu irmão, porque quando o Senhor Jesus entrar nesta casa, entrar neste lar, olha, essa família será muito abençoada. Amém, irmão? Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 8. Aqui, meu irmão, essa passagem vai falar a respeito de Davi, que prepara ali para levar a arca de Deus para Jerusalém. E ao trazer a arca, junto com os levitas, junto com todo o povo, se alegra, coloca a arca ali naqueles carros de boi, e de repente, no meio da caminhada, aquele carro de boi ali perde o equilíbrio, e de repente a arca vai
entra ali na arca e, infelizmente, perde a vida. E nesse acontecimento, Davi ficou muito triste. Davi ficou muito triste. E Davi achava que aquela tragédia que tinha acontecido ali, Deus não estava se agradando naquele momento. Muitas vezes nós ficamos dessa forma, irmão. Nós vamos para a casa de Deus, estamos na caminhada, e de repente nós pensamos: puxa, eu vou participar desse propósito de oração, olha, vai acontecer cada coisa maravilhosa, e no meio da caminhada acontece algo que deixa a pessoa triste, desanimada, e muitas vezes desiste, irmão. Você veja que Davi foi no propósito de quê? De trazer a arca de Deus. Mas no meio do caminho acontece uma tragédia, uma situação, e ele fica muito triste. E com esse acontecimento, vamos ler aqui no versículo 8, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá. Até o Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E o que diz aqui no versículo 10? Não quis Davi retirar para junto de si o que? A arca do Senhor. Você vê, tem muitas pessoas que estão desprezando a oportunidade de ter a presença de Deus. Como que a sua casa será abençoada sem Deus? A nossa casa só pode ser abençoada na presença do Senhor, irmão. E Davi, pela situação, ficou muito triste, não quis continuar levando a arca, e diz aqui a palavra, versículo 10: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor e para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de quem? De Obed-edom, o geteu. Então Obed aceitou que a arca do Senhor entrasse na sua casa. Irmão, quando nós aceitamos que a presença de Deus entre no nosso lar, você vai ver o que acontece. É milagre, meu irmão. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus na nossa casa. Deus, em primeiro lugar, ela seria mais que vencedora. Mas muitas vezes a pessoa, ela despreza as coisas de Deus. Aí o que acontece? De repente vem a dificuldade, vem a situação, aí que ela vai começar a buscar a Deus. Principalmente nós cristãos, irmão, que conhecemos a palavra de Deus. Eu não falo daqueles que não têm conhecimento da palavra. Por quê? Porque quando ela não tem o conhecimento da palavra, ela é escravizada pelo inimigo mesmo. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos o conhecimento. Não é para a gente estar sendo enganado mais pelo mal, não, irmão. Nós temos que deixar a presença de Deus operar na nossa vida. E Obed-edom, o geteu, aceitou a arca. Olha que coisa linda. Imagine a alegria dele ali, meu lado. A arca de Deus, a presença de Deus está na minha casa. Aleluia. Oh, meu irmão, quando você tem a presença de Deus, a tua casa é um paraíso. Amém? Aleluia. Os teus filhos são uma bênção. Tudo que você fizer, Deus vai abençoando, meu irmão. Por isso que é importante a gente buscar a presença de Deus na nossa vida. Então veja, aqui diz assim: mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. 3 meses. E o Senhor, o que aconteceu com esses 3 meses?
que a arca de Deus estava na casa dele? O Senhor abençoou a toda a sua casa. Amém? Por isso que é importante a gente se fortalecer na presença de Deus. Porque quando a gente chega na nossa casa, a presença de Deus dentro de nós, todo mal vai de retirada. Amém? Por isso que o inimigo não quer que o cristão venha seguir a Deus. Por isso que o inimigo não quer que você venha à casa de Deus, irmão. Por quê? Porque quando você vem, você está ali ouvindo a palavra, está se alimentando da palavra e está se fortalecendo. A situação se levanta, você repreende aquela situação, aquele mal. Você veja que a arca de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E ali Deus começou a abençoar. Se tinha alguém doente, irmão, ficou curado. Se tinha alguém passando por luta, foi restaurado. Amém? Porque a presença de Deus é poderosa, irmão. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, quando eu busco a presença de Deus na minha vida, o Senhor já está começando a cuidar da minha casa, do meu trabalho, dos meus filhos. Amém, irmão? Aleluia. O inimigo olha para você e fica revoltado. Por quê? Porque você está ali buscando a Deus. Ele coloca a situação, mas você se desvia do mal. Olha como Jó, um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Como era a casa dele, irmão? Era abençoado. O diabo ficava irado. O diabo queria destruir a vida de Jó. E chegou um momento que Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Para mostrar para o diabo que Jó amava ele acima de todas as coisas. Amém? Então veja, quando nós buscamos a presença de Deus, que é a arca, meu irmão, todo mal tem que ir embora em nome de Jesus. É por isso que nós vamos estar nessa sexta-feira na campanha da arca, conhecendo, buscando a presença de Deus na nossa vida. Porque quando nós estivermos na nossa casa, será abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Você veja que Davi ficou triste, não queria. Irmão, quem não quer a presença de Deus tem sofrimento. Quem não quer a presença de Deus é luta. Infelizmente, irmão, nós que somos cristãos enfrentamos luta, mas com Deus nós vencemos as lutas. Imagina a gente enfrentar as lutas sem Deus. Nós vamos perder, irmão. Quantas pessoas nesse momento estão chorando, desesperadas, porque perderam uma grande batalha, principalmente familiar, principalmente para a saúde. Por quê? Porque se ela estivesse buscando conhecimento, ela estaria pronta ali para resistir, irmão. Em nome de Jesus, não aceitar não. Aleluia. E continua, diz assim: então Deus abençoou poderosamente a casa de Obed-edom. 3 meses. 3 meses, irmão. Deus, ele só quer uma oportunidade para nos abençoar. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para ele fazer o quê? Morada. Amém, irmão? Aleluia. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, olha que coisa, por amor à arca de Deus, pôs Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Então diz a Davi: olha, Obed-edom está sendo muito abençoado. Desde que a arca do Senhor entrou na casa dele, os filhos dele estão sendo uma bênção. Aquele homem está prosperando. Aquele homem está com a saúde, a família toda está abençoada, curada, liberta. Aí Davi disse: puxa vida, então Deus não está triste com a gente. Então eu vou trazer de volta a arca de Deus. E nós vemos aqui que Davi se prepara, vai lá buscar a arca de Deus. Bom, porque só a presença de Deus que pode transformar a nossa vida. Não há outra, nada pode trazer felicidade para a humanidade se não for Deus, irmão. Por isso que é importante a gente pregar o Evangelho, para que todo aquele que está ali sofrendo, desenganado,
achando que é da vontade de Deus. Não, não é da vontade de Deus não. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho amado Jesus Cristo para vir a esse mundo, para desfazer toda a obra do inferno, aleluia, porque o diabo é ladrão, Jesus ele restitui, Jesus dá de volta, amém, irmão? Aleluia, porque assim é o conhecimento da palavra de Deus. Você tem a presença de Deus. Hoje você não precisa simbolicamente da arca em si na sua casa, você precisa da presença de Deus na sua vida, aleluia, amém? Obedecedores, pode entrar, pode colocar a arca de Deus na minha casa, oh glória a Deus. Aí Deus, quando viu que aquele homem recebeu com alegria, Deus começou a operar na vida dele, porque Deus opera, irmão, quando a gente recebemos a Deus com alegria, quando nós temos prazer nas coisas de Deus. Aí Deus ele tem maior prazer de realizar o desejo do nosso coração. Então eu não vi aqui Obed-Edom pedindo, mas eu vi aqui Deus restaurando, abençoando a vida dele, porque ele tinha agora a presença de Deus na sua casa. E nós temos que pedir, meu irmão, para que Deus venha fazer morada dentro da nossa casa, para que a nossa casa não venha ser destruída pelo mal, para que a nossa casa venha ser cada dia mais um lugar abençoado em nome de Jesus. Os nossos filhos sejam uma bênção, os nossos pais, os nossos irmãos. Enquanto nós estamos aqui orando, nós estamos visitando nossos parentes, irmão, os nossos familiares. Por quê? Porque nós não queremos receber a presença de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então nós estaremos toda sexta-feira orando, buscando a presença de Deus, assim como Obed-Edom aceitou a arca de Deus. Aleluia, esse propósito, esse desejo, Pai, aleluia, que eu creio que não é o homem, Pai, que procura Ele, não é a Tua vontade sobre nós, Pai. Tome em Tuas mãos, Pai, aleluia, esse dia de hoje. Obrigado sim, Pai, pela oportunidade de estar aqui na Tua presença, Pai. Aleluia, culto apresentado às famílias, Pai. Tome em Tuas mãos toda a casa, Senhor. Tome em Tuas mãos toda a família, Senhor. Tome em Tuas mãos essa cidade de Bahia, aleluia, essa avenida, aleluia, cada rua, cada bairro em Tuas mãos te apresento, Pai. Obrigado sim, Pai, pela minha casa, pela minha família, pelas minhas filhas, Senhor, pela minha mãe, minhas irmãs, por todos eles, Pai, aleluia, eu te agradeço, Pai. Então em Tuas mãos te apresento cada família, Pai, que aqui se colocou na Tua presença, Pai. Coloco todos eles, Pai, filhos, aleluia, parentes, netos, todos eles, Pai. Te apresento, Pai, aleluia, a família do nosso pastor Damião, Senhor. Te apresento toda a casa, Pai. Te apresento sua esposa, seus filhos, suas parentelas, Senhor. Aleluia, então em Tuas mãos, Senhor, que a gente venha realizar o desejo do Teu coração, Pai. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor. Obrigado pelo amor, Pai, que o Senhor tem com para nós, Pai. Aleluia, obrigado, Deus, pelo Teu Filho, Pai, que não desistiu, Senhor, daquele sacrifício na cruz, e por causa disso aqui estamos, Pai, para dizer que Tu és santo, santo, santo dos santos Tu és, Pai.